O pessoal costuma falar, né? O metaforando aí coloca umas palavras compridas que é pra cobrar mais caro. Então, tem uma verdade aí. Igual advogado, um colega nosso em comum uma vez comentou comigo e falou assim, cara, a gente faz 4 anos, né, de formação em direito, aí faz a pós, faz doutorado, pra gente poder chegar e falar aquele português. É o mínimo que a gente tem que falar pra justificar o salário absurdo, né? Sim. Claro que isso é uma baita de uma piada, né? Mas é engraçado conversar com advogado, né? Mas tem um pouquinho de sentido, viu? As palavras técnicas, né? É muita palavra técnica, né, que eles usam. O advogado, ele sabe, cara. Ele sabe que ele dá pra ele simplificar a situação. Claro que sabe. Mas ele fala... banco também, hein? Gerente de banco também, cara. Mas ele fala, não, deixa eu piorar um pouquinho aqui. Que a pessoa fala, caralho, Valorizar. realmente eu preciso dele. Tem que Eu não valorizar. entendo porra nenhuma do que tá se falando. É igual, por exemplo, eu já tive que fazer sustentação verbal em audiência, e aí, ao invés, por exemplo, do advogado da outra parte falar, olha, o perito em questão aqui falou algo que não faz sentido, né? Não vem ao caso, enfim. O doutor Vitor Santos, representado pela excelentíssimo blá blá blá, cometeu nesse momento peremptoriamente um erro crasso. Cara, o que esse cara quis dizer? Peremptoriamente um erro crasso. Você já acha que você cometeu um crime e Você vai fala sair assim, daí não, preso. eu vou sair preso também, cara. Eu vim aqui fazer um serviço, vou sair preso junto com o cara. Cometi junto um com o réu, homicídio, né, pô. cara? Mas a intenção é essa mesmo, é realmente fazer você ficar, caralho, realmente eu preciso pra caramba dele. Se não for ele, eu não sei decifrar isso daí. Não, e intimida muito, né? O volume paraverbal, ele intimida muito. A gente sempre fala, você tá numa audiência ou num evento, você vê a pessoa que tem controle verbal, ela consegue falar com pausas, sem ficar desesperada falando correndo, e ela consegue falar umas palavras com uma pronúncia um pouco mais difícil, com uma dicção mais difícil, isso gera uma intimidação minimamente intelectual. Você fala, o que esse cara tá falando? O cara pode estar falando nada com nada. Sim. Pode estar dando uma volta na mesma coisa que você já falou. Isso gera uma intimidação. Em nível intelectual é bem desconfortável mesmo. Sim, você dá uma floreada, né? Teve o exemplo de um convidado que veio aqui e eu comentei com ele lá fora. Eu falei, o jeito de você falar, por mais, até o que nós comentamos no carro hoje, por mais que ele não tava falando nada com nada, passa uma credibilidade e intimida mesmo o jeito do cara falar calmo, tranquilo, sereno. Se o convidado estiver assistindo, ele vai saber, porque você falou que você falou com ele lá fora. Você acabou de falei entregar com o ele lá cara, velho. Porque você não fala nada com Não, ele. não, eu falei, por mais que ele possa estar falando nada com nada, aparecer. não que ele falou nada com nada, né? Não, Vocês cara. conhecem o Dr. Luiz Augusto Durso? Ele foi em alguns podcasts. Eu por já, aí. eu já vi esse sobrenome. Cara, vocês assistiram aquele documentário da Elise Matsunaga? Assisti. Da Netflix? Isso. Eu achei só o começo, só. O pai dele é o Dr. Durso, que representou a família, né, do marido. Do York lá. E o pai dele foi, inclusive, teve 3 mandatos na OAB daqui de São Paulo, como presidente da OAB. E é engraçado, ele é meu amigo pessoal, o Luiz Durso, o Dr. Durso. Engraçado que a gente estava conversando uma vez numa live, ele falou assim, cara, alguma dica para o advogado? Porque, para pensar, uma realidade muito diferente da nossa. A gente está aqui conversando, e a ideia vem, e você formula na cabeça, você começa a falar, aí a galera balança, tal, concorda, discorda. Tá? É um ambiente totalmente diferente de uma audiência, onde o cara tá buscando em qualquer coisa que você fala, uma brecha pra te derrubar, pra te atacar. Ele falou, cara, que dica que você dá pro advogado? Porque realmente o cara tem que lembrar qual é a argumentação que ele vai defender, quais as palavras, o código, se ele estiver falando do CPC, qual é o código que ele vai utilizar a favor dele, a interpretação correta do código, a postura não verbal e a forma que ele vai falar isso. Porque eu nunca esqueci um dia que ele falou assim, cara, o advogado pode ser o cara pica, o cara pode dominar o Código Penal de A a Z. Se ele começar a tremer, gaguejar, hiperventilar na hora que ele vai falar com o juiz, o júri vai falar, Tem coisa estranha aí. esse cara, tem coisa estranha aí, esse cara passa firmeza. não passa firmeza, ou a prova tá falha, ou a testemunha dele deve estar mentindo. Então a dica que eu dei nesse momento, que acho que é válido para qualquer momento, né? A galera fala assim, o que é o uso de linguagem corporal se eu não quiser usar postura? Cara, controle de voz, aumente o volume de palavra, é exatamente o que você falou. Puta, nem sei o que o cara tá falando. O cara tá falando uma par de palavra, não sei, pode não ter a ver coisa com coisa. Para você não dar aquela pausa, aquela mega gaguejada, aumenta o volume de palavra. Vamos supor que numa sustentação verbal o advogado vai falar, olha, o réu em questão, no dia tal, do mês tal, ele se encontrava no local de crime, ou 200 metros ali no local margeado, 200 metros da cena de crime, né, do local de crime. E vamos supor que essa informação na hora não vem, por causa daquelas várias e várias condições que a gente falou, o cara tá nervoso, ansioso e tal. Olha a diferença entre a mesma informação falada dessa forma. Excelência, o réu em questão, ele não estava, na verdade ele estava próximo à cena de crime. Agora a mesma informação.
Excelência, o réu em questão, no momento que Vossa Excelência me pergunta, eu sou obrigado a falar, nesse momento excelentíssimo, inclusive. Aqui agradeço pela oportunidade de estar conversando com vossos credores. Nós vamos, então, elucidar da melhor maneira possível esse caso nesse momento. O réu em questão, essa pessoa digníssima, a qual não falamos em tom de acusação, uma vez que é réu, deve ser julgado como réu como tal, até o trânsito, devido ao trânsito de julgado do direito, ele se encontrava em um local próximo ao local de crime. É a mesma fala. Mas quando eu aumento o volume de palavras, eu consigo ter mais controle do que eu estou falando. Eu sou um pouco mais importante, mas é a mesma coisa.